Pronto, gravando agora. Muito bem. Agora o áudio não está cortando, né? Estou lendo aqui vocês agora, ó. Voltou, o áudio está cortado? Não, agora está. Muito bem. Na próxima volta, quando cairmos de novo e formos para outra sala, aí eu gravo mais. Vou gravar. Mas vejam bem, está aqui a conduta a partir de agora. Opa! Mariana, melhorou também, obrigado. Está aqui, Mariana. E está aqui, Samira. E para toda a turma, né? Gilson, todo mundo aqui. Essa é a lei. Qual é o artigo na lei que trata realmente do racismo? O artigo 20. Os exemplos que eu tenho aqui com vocês são exemplos que foram tirados, pescados, no site do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, né? E do Supremo Tribunal Federal. Então você tem aqui esses exemplos a respeito do que vem a ser, a conduta de racismo. Portanto, o que aconteceu, e aí mencionando, claro, quem acompanhou ou for acompanhar o caso que aconteceu no Rio de Janeiro, caso triste, de realmente uma coisa absurda, foi injúria racial e não foi racismo. O racismo, como aqui diz, é exatamente isso. É recusar, é uma prática. Porque você não precisa, para ser racista, injuriar. Aí é que tá. Você não precisa injuriar para ser racista. Você não precisa, por exemplo, xingar a pessoa de japa, porque isso indicaria racismo. Ou de China. Você basta estabelecer, por exemplo, numa reunião de condomínio, e alguém está gravando, e na reunião de condomínio chega e diz assim, olha, moçada, tem um cara aqui que quer comprar um apartamento, mas a gente sabe, o cara é coreano, vem com a família, a gente sabe que esse pessoal que vem do Oriente é tudo isso, é tudo aquilo e não sei o quê, e nós não vamos admitir, nós votamos, né? Vamos dificultar aí a entrada dele no nosso condomínio. Aí a conduta discriminatória, racista. Nesse caso, é dirigido a grupo ou coletividade, embora se manifeste numa pessoa, mas é dirigido a, dizendo assim, ó, não tenho nada contra o Pinhong, mas coreano não entra no meu bar. Pronto. Eu estou atingindo uma pessoa por conta de uma discriminação a um grupo ou uma coletividade. Já é diferente da injúria qualificada, no caso pela raça, porque lembra do dedo apontado. Lembre-se sempre do dedo apontado, sempre do dedo apontado para a pessoa. Nesse caso, a pessoa está dizendo, seu coreano isso. Está injuriando. Sei lá, está dizendo assim, por exemplo, chinês é tudo porco, sai daqui, chinês, vocês são tudo porco. Que é exatamente as injúrias qualificadas que o pessoal que é oriental está sofrendo no metrô de grandes cidades. No Rio de Janeiro e em São Paulo cresceu, só para vocês terem uma ideia, por conta do coronavírus, tá? Em março desse ano ainda, e em abril, quando começou o corona a pegar por aqui, e o pessoal começou a ficar preocupado, mas ainda não havia isolamento, pessoas de ascendência nipônica ou sino-brasileiros, sino da China, claro, ou descendentes de coreano, mesmo de tailandeses, por ter aquela característica física, né, deles, sobretudo do rosto, sofreram injúria racial no metrô de São Paulo, sabe? De gente olhando, falando assim, não sei o que é essa chinesada porca, esses porcos aí estão fazendo aqui e tudo mais. E olhando para a pessoa, sai daqui, ó, tá vendo? Culpa dessa gente aí. O cara mostra, culpa dessa gente. E mostra a pessoa, e a pessoa olha para ela. E aí você tem o caso de injúria qualificada. Eu soube que em Paranavaí, a questão de alguns anos, houve alguns casos, não de injúria qualificada, mas aí aconteceu no Paraná todo, né? Mas de racismo, por conta de estabelecimentos que pediam, por exemplo, né? Clientes que pediam que casas não fossem alugadas se a pessoa fosse, por exemplo, haitiano, tivesse vindo do Haiti. Ali você tem uma conduta discriminatória dirigida. E todos vocês sabem, assim como eu sei, que por conta da estrutura do racismo embrenhado na cultura brasileira,
A pessoa não está exatamente negando alugar a casa dela porque eles são haitianos, mas vocês sabem que é porque eles são negros. Todo mundo sabe, né? Todo mundo soube. Ô, professor, Pois não. geralmente, é porque essas empresas, tem umas empresas grandes aqui em Paranavaí, que eles alugavam essas casas para colocar os haitianos, mas eles colocavam 15 pessoas numa mesma casa. Eu imagino que era por isso. Era muita gente dentro da casa, a casa destruía, entendeu? A mesma coisa em Londrina, Maringá, Campo Mourão. A mesma coisa. Era exatamente. Mas eu Ah, acho que não era por causa da cor, mas era por causa da quantidade de pessoas que essas empresas colocavam. pode ser. Era muito. Tem uma música tocando aí. Pode ser. Pode ser. Tá me escutando? Certo? É a Mariana Nápoles. Eu tenho uma dúvida. Oi, Mariana, tô No te escutando. caso, no caso, se uma escola impede uma criança autista de estudar por pressão dos demais pais numa escola privada, Uhum, que essa sei. criança dá muito trabalho, não atrapalha o aprendizado dos filhos e etc., fazem pressão nos diretores da escola para a criança não estudar mais ali. É de injúria qualificada o crime? Não porque não se xinga a criança, tá? Mas você tem, a partir daí, o estatuto da pessoa, né, com deficiência e que garante o livre acesso. E é preciso sempre lembrar uma coisa, Mariana, é excelente a sua questão, porque toda escola, para funcionar, ela tem que ter autorização da Secretaria Municipal e, posteriormente, da Secretaria Estadual de Educação e trabalhar pelas diretrizes do Ministério da Educação. E há muitos anos, o Ministério da Educação já definiu que não haveria mais discriminação, separação em sala de aula entre pessoas portadoras de necessidades especiais e pessoas naturalmente com não apenas com deficiência física, mas também com processo cognitivo peculiar, tá? Então, nesse caso, claro, opera-se a discriminação, mas aí é por estatuto próprio. Eu não sei se vocês sabem, mas um dos coordenadores, um dos palestrantes que nós temos na Ordem dos Advogados, que trata a respeito dessa questão suscitada pela Mariana, é exatamente, foi exatamente é uma pessoa, um advogado, que ele tem aspecto ou espectro autista, tá? Mas ele cursou, fez faculdade, advoga, enfim, tem OAB, tudo, e é palestrante. Então, a causa deles é exatamente essas causas de inclusão, mas são naturalmente por conta aí de peculiaridades pedagógicas. Mas não é ofensa dirigida à pessoa. Cortou, agora voltou, Laila. Antes cortou, agora voltou. Então, nesse caso, eles têm, não é uma coisa dirigida diretamente. Posso, repito, Mariana, claro, repito, o advogado ele tem aspecto ou espectro, perdão, autista. Formou-se, claro, em direito, é advogado e ele justamente faz parte da comissão de inclusão da Ordem dos Advogados aqui do Paraná, da OAB Paraná. E na luta dele e nas palestras e tudo mais que dá, enfim, do pessoal da comissão, é exatamente por conta disso, de e colocar as pessoas, esclarecer que muitas vezes elas podem difamar, podem injuriar, de uma forma que não, sem mesmo perceber. Se não percebe, claro, é muito difícil, porque não existe crime de discriminação e mesmo de injúria, não há esses crimes na modalidade culposa. Pense nisso. Somente na modalidade dolosa. Então você só tem dolo, você não tem culpa. Portanto, você tem que provar por A mais B, que a pessoa teve a intenção de injuriar aquela e de diminuir. Mas aí, vejam bem, se for para ser injúria, se for para ser injúria, tem que ter a ofensa, o xingamento. Se for para ter conduta discriminatória, no caso, por exemplo, em relação à raça, a racismo, tem a Lei 7.716. Em relação a pessoas com deficiência, tem o Estatuto
da pessoa com deficiência, né? E assim cada um vai tendo o estatuto. Em relação ao idoso, atenção, em relação ao idoso, vai haver o estatuto do idoso. Porque aqui, e isso é que é o que importa para nós. Importa tudo, né, na verdade, mas como destaque, é que no parágrafo 3º, a injúria consiste em ofender a pessoa na honra dela, no decoro. De nada, Mariana, é um prazer ofender no decoro. Samira, voltando a você, porque a gente não parou ainda não. Quando você estava falando a respeito das casas, a mesma coisa falaram aqui. E é verdade, alugavam para 15, 12, destruía a casa com 2 quartos para 15 pessoas, 3 quartos para 15 pessoas, você não tem condições. Realmente não tem condições. Mas isso quando as empresas alugavam. E aí, claro, aí quando aparecia cliente só, 2 pessoas para habitarem uma casa com 2 quartos, também o pessoal cortava. Porque naturalmente já vinha com a questão de comportamento. Ah, mas se vem 2, depois vem mais. Se vem 2, depois vem mais. Né? E é por isso que nós temos, por exemplo, se não for o caso, se não fosse o caso da cor de pele, como você falou, lembre-se que nós temos um Estatuto do Estrangeiro no Brasil. E o Estatuto do Estrangeiro do Brasil, que é lá de 1980, o Estatuto do Estrangeiro do Brasil, protege também qualquer estrangeiro de condutas preconceituosas, de condutas que possam ser e possam manifestar preconceito. Então nós temos o Estatuto, viu, Samir? Eu falei que ia voltar para o assunto. Falei, pode ser, mas... Então você tem o Estatuto do Estrangeiro. Eu acho interessante, até sabe que se tivesse... Sim, se eu tivesse tempo, Samir, eu ia organizar. Eu acho que eu vou fazer alguma coisa aí, talvez em junho ou em julho. Faz tempo que eu não visito o Estatuto do Estrangeiro para falar a respeito de certas situações, claro, criminais, em relação a isso. Eu sei não se eu vou montar aí para o segundo semestre um curso de extensão. É bastante, um cursinho de extensão, alguma coisa assim. Mariana, é tênue, mas lembre-se sempre de uma coisa. Vocês precisam sempre do quê? Do botão de segurança. Na hora que a dúvida aparecer na matéria, você pode até não entender para frente, mas você não pode ficar para trás. Qual é o botão de segurança? Nós estamos falando de injúria. E injúria é dizer na cara da pessoa. Injúria é dizer na cara da pessoa. É exatamente colocar por gesto, é exatamente colocar por algum tempo. Você quer ver uma coisa? Como é que se dá a injúria qualificada e pode ser provado? Um sujeito está num ônibus. Aí se senta uma pessoa. Isso aconteceu, eu estou falando do caso que aconteceu. Senta-se uma pessoa negra. Senta-se um negro. Né? Pessoa, ele é igual a você e eu. A minha, vocês, né? Mas de cor de pele, negro. E aí, a pessoa simplesmente nem dirige a palavra para o cara. Mas olha o gesto. Olha como é que fica espalhado, né? Que já vira difamação também, porque está na frente dos outros. A pessoa simplesmente pega, olha para a pessoa e diz assim, ó, motorista, alguma coisa. Tem um lugar vago aqui porque eu quero trocar de lugar. Tem um lugar vago aqui porque eu quero trocar de lugar. E a pessoa se sente, claro que ofendida, porque diz assim, mas peraí, que porcaria é essa? Essa é a nossa sociedade, ela é extremamente machucada. Agora, olha que situação que pode acontecer. E pode acontecer mesmo. É duro, hein? É duro, mas pode acontecer. E aí eu falo às mulheres, né? As mulheres da nossa turma. Mulheres, vocês já viajaram de ônibus, né? Quando vocês viajaram, se viajaram sozinhas, vocês ficam mais confortáveis quando uma mulher se senta ao lado de vocês ou quando um homem se senta ao lado de vocês? Nem precisam responder, né? Todo mundo sabe, porque, assim, pois é, naturalmente, Gabriel, naturalmente, Mariana. E se senta exatamente um homem, e esse homem calha de ser exatamente negro, ao lado de uma mulher, e essa mulher, por exemplo, já passou por algumas situações de abuso, de relacionamento abusivo, tá viajando sozinha, tá de novo ganhando asas e viajando pelo país, se soltando de novo depois de um trauma percebido. Quer dizer, como é que fica?
Já pensou até explicar tudo isso? O desgaste tanto para ele, sendo homem e nunca tendo feito nada, e sendo naturalmente com a pele, cor de pele negra, afrodescendente, e para ela, sendo mulher, e a gente sabe os índices de vítimas, né, de mulheres que são vitimadas todo instante na sociedade brasileira, passam por uma série de situações extremamente desagradáveis, difíceis, criminosas, de sobrevivência. Vocês viram como é difícil equilibrar quanto a sociedade brasileira, nesse ponto, é mal resolvida e é doente. E é doente. Quer dizer, até se explicar numa questão dessa, pelo amor de Deus. Então, às vezes, a pessoa pode interpretar, pode se sentir injuriada, lembre-se, não precisa de palavras, mas por um comportamento que ela entende que é dirigido a ela. Ali, na cara, mas no ao vivo, na cara, ali, ou no grupo de WhatsApp, mas tem que estar ali, presente a pessoa injuriada. Tem que estar presente também a pessoa injuriada. Tem que haver essa presença. Então, o botão de segurança para vocês nunca fugirem é, bem, injúria é dirigida à pessoa, a pessoa está presente, a pessoa tem consciência. São palavras, são atos, são gestos. Não de exclusão da pessoa por ela pertencer a alguma coisa, mas da pessoa em si, dirigida a ela. E aí, por fim, claro, Gilson, não é muito certo isso. Isso aí é uma coisa que a gente coloca. Porque é o seguinte, o racismo, ele nasceu historicamente dentro de teorias biológicas que colocavam as populações africanas como inferiores. Não eram nem as populações indígenas, tá? Havia passado o ano de 1500. Quando nasceu o racismo como política de Estado, nunca veio em relação. Existe discriminação. Discriminação pode haver em relação à raça e cor de pele. E a discriminação atinge negro, branco, o amarelo, o ruivo, o esquimó. Agora, racismo mesmo, isso provado historicamente com leitura, são teorias eugênicas, de pureza da raça, de preservação, e que colocam exatamente determinado os afrodescendentes, os africanos e os afrodescendentes como intelectualmente inferiores, moralmente inferiores, quer dizer, são todas as qualidades ruins. São supersticiosos, são violentos. Opa, agora está cortando ou não, Mariana? Então, Gilson, esse negócio, por exemplo, de que existe racismo reverso, isso é papo furado. É papo furado. Porque você não tem exatamente isso. Agora eu estou cortando. Espera aí que eu vou ler a Gabriele. Não se classifica, Gabriele, injúria, a não ser quando, numa abordagem policial, a pergunta da Gabriela é uma pergunta muito boa também. Numa abordagem policial, se o policial pega o documento do cidadão abordado no momento de proceder ali à revista, e ele, por fim, olhando para a pessoa, diz assim, mas você é de qual bairro? É do bairro tal. Pô, tu é bandido. Aí o cara diz, não, eu sou trabalhador, tu é bandido. Em abordagem policial, dependendo da região, não precisa falar de casos como vocês imaginam, por exemplo, no Rio de Janeiro. Você tem uma série de casos de injúria qualificada, inclusive por injúria racial, contra a PM do Paraná. A PM do Paraná. Normal. Mas também vou dar o lado positivo, tá? A PM do Paraná pune, tá bom? Olha, um criminalista falando bem da polícia, hein? Tô falando, claro. A PM do Paraná, ela pune. Ela não deixa barato esse tipo de procedimento em relação aos soldados. A escola de formação de soldados que nós temos aqui na região norte do estado é muito boa. Eles batem pesado em relação a isso. Quer dizer, não é culpa da formação da corporação. Aí é do caráter do sujeito. Aí é do caráter do sujeito. E aí ele é punido. Certo? Então, assim,
Eu sei disso que eu pessoalmente já dei duas formações, ou palestras na escola da PM. Então, tá lá, é bem bacana ali. Participei ali, entendeu? É bem bacana a formação. Então é diferente. Certo, Gabriele? Me dá um sim, por favor. Sim, muito bem. E aí, pessoal, por fim, algo que a gente tem, porque nós temos o Estatuto do Idoso, como eu falei, e o Estatuto da Pessoa com Deficiência, quer dizer, aquelas considerações a respeito da... Olha aí, cortou o I do idoso aqui, meu. Eita! Pronto. E, naturalmente, a pessoa portadora de deficiência. Aqui nós temos a injúria qualificada. Então, olha o meu I do idoso, onde foi passado de I pessoa. Vocês viram aí que divertido? Pois é. Então, aqui nós temos. Aqui nós temos. Então, eu vou apresentar para vocês agora, com muita... Deixe-me só ajeitar isso aqui, para isso aqui ficar bonito. Espera aí que eu vou ajeitar para ficar bonito para vocês. Isso aqui tem no material, mas vamos... Deixa eu ver se eu sumo com um negócio aqui para... Aí, ó. Aí, agora ficou bonito demais. Agora tá bonito de ver. Pronto. Eu quero todos que vocês olhem e vamos olhar com muita paciência, com muita consideração para este caso que saiu como recurso em agosto de 2019. Isso aconteceu na... Isso aconteceu, salvo engano não, isso aconteceu em Minas Gerais, mas não é TJ Minas. Foi publicado em Diário da Justiça, em Informativo da Justiça Geral. E é de 2019. O caso é o seguinte, eu sei que está aqui, apelação, crime e tudo mais, não se preocupem. Está aqui, ó. Acusado que proferiu as palavras, essas aqui, em destaque, ele proferiu essas palavras aqui para a vítima. Está comprovada a autoria, foi ele que falou, e a materialidade, foi ele que ofendeu. Ele disse, e ele tentou alegar um perdão judicial por conta de discriminante putativa, porque ele estava para ser ofendido. E aí, principalmente, o que vale ouro para nós, olha lá o aviso já que daqui 10 minutos a gente se acaba. Mais uma vez, daqui 10 minutos a gente se acaba aqui e vamos para a parte 3 do encontro. Eba, finalmente a gente vai migrar para o Teams, não vai mais ter isso. Aí vai ser bom. Mas eu quero que vocês notem o seguinte, o centro do quadro, que é onde eu estou aqui, está aqui, ó. E esse é o principal ponto de destaque. Por isso que ele está grande. Ofensa desproporcional. O centro do caso é esse. O caso todo é o seguinte, numa loja, uma vendedora e um cliente se desentenderam. A vendedora não foi lá muito gentil com o cliente, e o cliente não estava num dia bom. Só que, por fim, no meio do bate-boca, portanto, poderia ser alegado injúria dos dois lados, ou seja, chamada retorção. O cliente, que já não ia provavelmente comprar mais nada na loja, creio eu, soltou dois adjetivos depreciativos contra a vendedora, a chamando de macaca e a chamando de saci. Certamente não era saci por ela ter uma perna só, vocês sabem. A chamando de macaca e a chamando de saci. Quando ele foi numa primeira resposta, a defesa dele alegou, em primeiro lugar, a discriminante putativa. Eles estavam discutindo e, portanto, ele, para encerrar a discussão e não ser mais agressivo, ele pensou que seria agredido de alguma forma, por exemplo, ser xingado, sei lá, de alguma coisa depreciativa. E aí ele, em desespero, diz para ela, sem pensar, saci, macaca. A desculpa ou a defesa disso
não colou. E na sentença, o juízo deixou bem claro que, embora possa ter havido uma troca de ofensas, que a discussão, a conversa entre eles não tenha corrido da forma mais gentil e civilizada, o fato dele ter tacado esses dois adjetivos contra ela a tornou mais vítima. Perdeu completamente. Mariana, apelou, perdeu. Cabeça quente total. É incrível. É incrível. Então, veja, o juízo reconhece que houve a discussão. Quer dizer, eu não estou jogando fora o Código Penal comentado, eu não estou jogando fora a doutrina penal. O juízo reconhece, fala, não, existe aí a cabeça quente dos dois lados. Mas o problema é que a coisa ganhou um contorno pior. Seria a mesma coisa, proporcionalmente falando, e aí, acho que a Mariana, todo o pessoal vai acompanhar, seria a mesma coisa que as pessoas se empurrando. Vias de fato, empurrar aqui, discutindo, empurrando. E um pegasse, já desse um murro e derrubasse o cara. Então, claro que havia ali a disputa, mas um só fez a lesão. E aí quebrou a mandíbula do cara, por exemplo, lesão grave. Aí é lesão grave. Perdeu a razão. Então, há sim uma proporção de ofensa, uma proporcionalidade nos adjetivos, que nós não podemos de forma alguma, que volta exatamente aqui. Proporção. Proporção. Que era o tema da nossa segunda parte, da nossa segunda fala hoje, preparando aí o espírito de vocês. Então, existe a diferença entre a injúria simples e a injúria que pode ser considerada racial, ou a injúria que pode ser considerada, claro, qualificada. A injúria racial qualificada. Existe sim uma diferença. E a diferença está, claro, voltando na proporção. Tem que haver uma proporção. Se não há proporção entre as ofensas, é desproporcional. Quem ofendeu mais, com mais gravidade, naturalmente de forma qualificada, vai pagar o pato. Vai pegar 1 a 3 anos. Vai pegar 1 a 3 anos. Então, lembrando, 1 a 3 anos e multa, né? Ao juízo, vai ser recolhido multa. Se a injúria, o comportamento que ofenda a honra ou o decoro da pessoa, tiver a intenção exatamente de fazer isto, mirando, reduzir o amor próprio da pessoa, ridicularizando-a, ofendendo o pudor dela, qualquer coisa em relação à raça, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou deficiência. Eu vou deixar um convite, eu deixo 2 convites, um para a turma da noite e um para a turma da manhã. Esse é o da turma da manhã. Quem quiser, desejar, se manifeste depois, ao final do encontro. Quem quiser, pense aí durante o encontro, ou pode pensar até terça-feira. Quem quiser escrever comigo alguma coisa a respeito de injúria qualificada, mas o tema que eu queria para esse ano seria religião. Eu queria como tema, aspas, né? Como tema, eu queria religião. A injúria qualificada, neste caso, no campo da religião. Acho que estamos precisando, enquanto sociedade, enquanto país, descortinar um pouco essas questões, porque o pessoal anda pegando muito pesado. O pessoal anda realmente pegando muito pesado. Isso é só uma ideia, joguei para o universo. Lembrando, vocês são o universo. Né? Vocês que são o universo. Então aí vocês pensem, não precisa responder agora não, ponderem, tá bom? Faltam 3 minutos para essa sessão acabar, fiquem tranquilos, tá? Quando faltar 1 minuto, eu aviso, falo, ó, daqui a pouco eu vou cair. E aí, para encerrar esta parte, este capítulo, esta parte do Código Penal, para fazer o seu encerramento, seu fim, ficam os últimos artigos, do 141 ao 145. Nós temos do 141 ao 145. Então, a primeira coisa que ele coloca são as regras gerais de causas de aumento de pena.
Então, ele já coloca aquilo que nós já falamos. A lei penal dispõe uma coisa que nós já conversamos, mas não custa conversar de novo e é sempre bom. Então, em primeiro lugar, há um aumento de 1/3 nas penas, quaisquer delas, seja por calúnia, difamação ou injúria, se for contra, claro, chefe de governo. Pense nisso, chefe de governo. Porque, afinal de contas, o presidente da República, no Brasil, é chefe de governo também. Então tá tudo certo. Fala assim, é crime se a injúria, se a calúnia ou se a difamação for dirigida ao presidente da República, nós teremos nítido caso de uma causa, de aplicação de uma causa especial de aumento de pena. Ela é obrigatória, ela não é negociada, ela não é discutida, ela é condição personalíssima. Ela é condição personalíssima do sujeito ativo, do sujeito passivo, desculpem-me, sujeito passivo, da vítima. Então, sendo chefe de Estado estrangeiro, chefe de governo, peço desculpas, estrangeiro, ou presidente da República, tendo essas funções, a calúnia, 138, a difamação, 140, e a injúria, 139, aliás, a difamação, e 140 a injúria, perdão, serão aplicados, punidos e aplicada a pena com o aumento de 1/3. Não é negociado. Isso aqui não apresenta nada de negociado. Continua o 141 com o aumento de 1/3 sempre. Em primeiro lugar, aquilo que a gente sabe, injuriar o funcionário público. Injuriar o funcionário público. Vixe, tem uns vídeos aí. Deixa eu ver aqui. A chama B. Nesse caso sim. Nesse caso sim, Mariana, a proporção. E ambos estariam agindo bem errado, hein? Mas super errado. Sim, aí haveria. Ambos atingiram a questão. Aí fica o juiz quebrando a cabeça, né? Mas em tese você tem proporção em relação, no caso, à raça. E até mesmo a cor de pele. Contra funcionário público em razão de suas funções. Pessoal, não sei se vocês sabem, mas alguns funcionários públicos em cidade, não sei, estão sendo agredidos por fazer fiscalização. De nada, Mariana, de nada. Por fazer fiscalização nas ruas, nas calçadas. Existe um vídeo, há um vídeo